Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, graça e paz, que Deus continue fortalecendo seu coração, por mais essa oportunidade que Deus aqui está nos dando, né? Porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos a sua palavra, né? De guardarmos a sua palavra, né? No nosso coração, né? Existem segredos do Senhor, segredos guardados, mesmo sem você entender, mesmo sem você compreender, quando você lê a palavra do Senhor, né? E muitas das vezes a gente quer saber o que o Senhor quer falar conosco através daquela leitura, através daquela meditação, mas não se preocupe não, no tempo certo, continue, sabe? Não desapegue de algumas coisas, mas não se desapegue da palavra do Senhor, sabe? Desapegue de tempos que não, né, não estão somando, né, na sua vida, mas não desapegue de tirar o tempo precioso com Deus, não. Mesmo que hoje você não esteja entendendo muito o que o Senhor está querendo falar com você, creia, tenha fé, creia, que no tempo certo você vai ver que, assim, a cada dia, né, a cada esforço seu, né, a cada perseverança sua, né, de você se dispor mesmo para Deus, de você se entregar para Ele, né, que seja para que Ele possa fortalecer ali o seu coração, né? Não, vamos dizer assim, que não seja para você pedir algo, né, grandioso, não, mas que seja assim para Deus fortalecer ali o seu coração. Você vai ver que vai chegar um tempo que você vai centrar, vai abrir a Bíblia e o próprio Senhor ele vai te direcionar ao lugar ao qual ele quer falar com você. Você vai ver que vai vir revelações certas para você. Você vai dobrar o seu joelho, vai orar. Uma das coisas que assim Deus fala muito comigo e aonde eu tenho o direcionamento do Senhor é na oração. Antes da leitura, você começa a orar ao Senhor. Você vai ver que Deus vai trazer à sua memória ali versículos bíblicos, vai vir, né, instruções do Senhor, né, da palavra dele. E à medida que nós ligamos, deixamos isso tudo junto, né? Ao momento onde você conversa com Deus, você tem intimidade, ali você conversa com ele, ele vai se abrindo para você. O Senhor diz que aquele que se achegar a ele, ele se achegará a você, ele vai se achegar a vós, né? De em um momento assim, Deus nos lança fora. O Senhor, ele está o tempo inteiro de braços abertos, esperando a gente, esperando assim uma atitude minha, uma atitude sua, não de ficarmos só falando, mas o tempo que a gente fica falando, vamos tirar esse tempo para falar com ele, conversar com ele, porque ele diz que aquele que crê e não duvida, né? Porque o que duvida, ele é como a onda do mar, ele é como o vento, ele não sabe para onde vai, né? Agora, nós não somos assim. Nós queremos que a gente vai entrar no lugar, né, onde Deus vai falar conosco e a gente vai conseguir, né, entregar ali a nossa vida, o nosso melhor para o Senhor e Deus fortalecerá o nosso coração. Então, que Deus possa continuar te abençoando, não, sabe, se volte para trás, não se diminua, né, continua na sua essência com o Senhor, né, porque Deus é um Deus zeloso, Ele cuida da gente, Ele sabe até onde nós podemos ir, né, Ele sabe que tem hora que a gente precisa realmente assim, né, das mãos dele forte para nos levantar e nos sustentar, mas sem ele nós não somos nada. Continua nessa dependência dele, continua se voltando para ele. Ele é tudo que nós temos, tudo que nós precisamos. Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso para a gente, maravilhoso. A única coisa que Ele quer da gente é que a gente venha obedecer a sua palavra quando a gente ouvir a voz dele. Então, quando nós obedecemos a Deus, Ele se mostra de uma forma assim maravilhosa, né? Ele cuida de você, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família. Não ache que ele não está vendo, que ele não sente. Ele chora, assim como ele chorou quando viu ali, né, Maria, Marta, Lázaro, né? Já estava ali há 4 dias. Jesus, ele chorou, ele sente a minha dor, ele sente a tua dor, ele sabe que a gente precisa passar por tempos, por momentos. A palavra que o Senhor falava comigo nessa tarde, eu quero compartilhar com você. Mas antes disso, eu vou. Essa palavra o Senhor falava comigo em oração, até devido ao que a gente está falando aqui nesse momento, né?
que é a passagem da transformação da água e do vinho. Mas eu quero deixar esse versículo aqui para você em Marcos 11, 23. Medite nessa palavra, confia no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor, se apoie nele, somente nele, na certeza que ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode botar palavras na tua boca para que você venha resplandecer através dele, né? Como astro, como Paulo diz, a gente resplandece como luz, né? Então, para que você possa resplandecer, né, a glória de Deus sobre aquilo que ele vai te revelar, ele te dá a palavra certa para você falar no tempo certo, porque é a hora de falar, a hora de calar. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas peça a Deus. Eu sei qual é a minha, então nós vamos em oração, nós vamos continuar crendo. A palavra do Senhor vem dizendo assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se falar aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Da gente não duvidar com o nosso coração de tudo aquilo que de você disser, né, que lhe será feito, vai acontecer. Porque Deus, antes disso, Jesus, passando com seus discípulos, ele olhou aquela figueira seca. Ele passou ali, ele viu que não era tempo de dar figo. Olha só, ele viu, não era tempo de dar figo, aquela figueira só tinha folhas ali. E ele amaldiçoou aquela figueira e diz que para sempre não dará mais fruto sobre ti. No dia seguinte, eles passaram ali, os seus discípulos viram, os seus discípulos estavam com ele. Louvado seja Deus, né? Os discípulos andaram com Jesus e muitos deles não creram na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No dia seguinte, quando eles passaram, ele falou: Jesus, olha ali, ó, a figueira que o Senhor falou, que dela não se daria mais fruto. Ela estava seca até a raiz. Ele mostrou para eles que aquilo que eles disserem, crendo e não duvidar no coração dele. Porque teve um momento que eles foram orar e eles falaram por que aqueles demônios não saiu daquele menino, quando eles oraram. O Senhor falou: homens, né? Sempre falava com eles: pequena fé, não duvide com seu coração. Então a gente precisa ter a certeza do Deus ao qual nós confiamos. Tenha certeza e não duvidar no nosso coração que aquilo que você tem orado e tem pedido ao Senhor. E quando o Senhor falava comigo através dessa palavra que eu estava orando, o Senhor falava em relação a quando houve ali a transformação, né, da água no vinho na boda de Canaã. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi no tempo do Senhor. Ainda que sua mãe veio e falou, olha que houve ali um processo, onde o Senhor falou, né, para que eles fossem até os mestres-sala, né, pegassem aquelas talhas que era da purificação dos judeus. Ele pediu para que eles pegassem água. Foi tudo ali no tempo do Senhor. Não foi na hora que a mãe dele chegou e falou com ele: ó, o vinho acabou. Ele poderia ter ido lá naquela sala, ele poderia ter ido lá naquele quarto, ele poderia, naquele momento ali, ter feito aquela transformação. Se ele quisesse, ele poderia, da onde sai a água, né? Aonde sai a água, onde eles foram lá e pegaram uma talha e colocaram a água. A gente sabe que se Jesus ele quisesse, dali daquela água mesmo, daquela torneira, ele faria o vinho sair. Só que muitas das vezes a gente quer as coisas com pressa, né? A gente quer instantâneo, a gente quer na hora, né? E isso muitos desanimam, muitos deixam a sua fé ficar abalada, né? Porque não aconteceu naquele momento, porque naquele momento de desespero, porque naquele momento em que era para você ter feito e você não fez, e depois a gente quer que aconteça na hora que a gente quer. Também não é assim. O Senhor não quer que a gente venha duvidar, mas que a gente venha esperar. Ana orou, pediu ao Senhor, ela orou, mas no tempo de Deus, Ana concebeu Samuel. Foi no tempo de Deus, louvado seja Deus. Raquel pediu um filho, disse que até morreria se Deus não desse um filho. Deus já estava preparando um filho de Raquel, um filho que, né, geraria outras vidas, uma nação viria, louvado seja Deus. E Deus, no tempo, ele fez com que Raquel viesse conceber. Raquel ia vendo Lia, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 7 filhos, e a Raquel nada.
Louvado seja Deus. E o Senhor não quer que a gente venha se desesperar, achar que a gente vai morrer porque a promessa não chegou, porque a sua oração que você fez, a sua petição que você fez a Deus ainda não chegou. O Senhor quer que a gente venha continuar crendo, não duvidar, não temer, que no tempo certo tudo vai se ajeitar, tudo vai acontecer. Então, né, não turbe o vosso coração, como diz a palavra. Creia em Deus. Não se atemorize, não temas. Creia em Deus, aquieta tua alma, acalma teu coração, mas creia que tudo aquilo que você pedir a Deus, crendo, fará aquilo que se diz, como o Senhor falou para aquela figueira. Louvado seja o nome do Senhor, foi o que ele falou. No dia seguinte, eles viram o que o Senhor fez. Louvado seja Deus. A mãe de Jesus pediu, mas Deus foi dando os direcionamentos de tudo aquilo que precisaria ser feito até chegar o momento do milagre. Vai chegar o tempo em que tudo aquilo que você tem orado e pedido em oração, né, para que conceda, Deus concede. Ele diz que ele tem pensamento de paz, pensamento bom para fazer você prosperar, para fazer você progredir, para fazer você chegar, né, aonde você quer, em oração pedindo a Deus. Sabe que o que ele fizer, seja sim e seja não, é o melhor que ele tem para gente. Ele melhor do que ninguém, ele sabe o que é melhor para você. Mas continua orando, continua crendo e pedindo, que o Senhor diz assim: quando estiverem, louvado seja o nome do Senhor. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirem, orando, crede, receber e tê-las. Crede que você vai receber e vai tê-las. Crê que você vai receber e você vai ter aquilo que você está pedindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor não quer que a gente venha pedir, né, as coisas, né, para o nosso bel prazer, coisas que você sabe que não necessita, né? Mas se for algo que o Senhor sabe que você necessita, claro, independente do que seja. O Senhor não quer que a gente venha fazer nada para vangloriar, né? Para mostrar, ó, olha aqui, eu não te falei que o Senhor ia fazer? Ó, não te disse que Deus ia fazer isso? Não, o Senhor quer que seja para a glória dele, para alegria, para a gente comemorar, para a gente se alegrar, né? Seu filho, que você tem pedido ao Senhor por uma porta aberta, uma faculdade, né? Orando ao Senhor para que venha chegar a cura sobre a sua vida, sobre a vida do seu esposo espiritual. Louvado seja Deus, para que Deus venha fazer um milagre na vida do seu irmão, da sua mãe, né? Para que Deus venha alcançar a nossa vizinhança. Louvado seja Deus, porque as demais coisas o Senhor acrescenta na nossa vida. O que é impossível para nós, impossível isso acontecer. Para Deus é possível. Então, tudo aquilo que é impossível isso acontecer. Então, ora o Senhor e pede Ele. É impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Terá festa, terá alegria, terá culto de, né, agradecimento na sua casa. Creia que você vai ver, né, o dom de Deus, o poder de Deus, né, acontecendo na sua vida, na sua casa e na sua família. Crede que aquilo que você tem pedido a Deus vai acontecer, né? O Senhor não quer que seja, né, para o mal, né, coisas ilícitas, coisas erradas, que a gente não vai pedir as coisas, né, agravantes. Isso o Senhor não vai conceder, né? O que não condiz a sua palavra, mas aquilo que for para o nome dele ser glorificado e não o nome do Senhor ser, né, blasfemado, nem o nome do Senhor, porque tudo que Deus faz na nossa vida, ele faz com um propósito, mas para que o nome dele seja glorificado naquilo que ele faz, né? Não pense o homem que ele fazendo as coisas, né, para, né, maldizer ou querer se ensoberbecer ou querer se vangloriar. Não, aí Deus não está nessa situação, não. Mas aquilo que você pedir com, né, com humildade no seu coração, com paz, né? Quantas coisas a gente tem entregue nas mãos do Senhor, com um coração puro, com um coração, né, contrito, aberto ao Senhor, Deus concederá. Creia que Deus concederá, que a bênção chegará no tempo certo. Tudo, né, se fará
verdadeiro. No tempo certo, tudo se fará perfeito. No tempo certo, tudo se esclarecerá. E no tempo certo, tudo acontecerá. Né? Deus deu um filho para Sara. Louvado seja o nome do Senhor. Era impossível para Sara engravidar com 90 anos de idade. Mas para Deus, tudo é possível. E eles oravam. Com certeza eles oravam pedindo um filho e já existia uma promessa. Mas eles oravam, porque a promessa também estava demorando. Então creia que não está demorando, mas que no tempo certo tudo acontecerá. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Assim Deus permitindo aqui, eu estarei amanhã trazendo mais uma palavra. Deus abençoe, fique na paz.